Uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite, juntos para abrir esta semana de oração pelas famílias. E com esta missão de abrir esta semana, eu procurei arrancar do coração de Deus aquilo que Ele queria dizer para nós nesta noite, para assim nós abrirmos esta semana inteira, aquilo que será, tudo aquilo que nós iremos experimentar, que eu creio que serão coisas lindas, coisas belíssimas e coisas maravilhosas por parte do Sagrado Coração de Jesus e por parte do Imaculado Coração de Maria. Eu creio que ao nós encerrarmos esta semana, no próximo domingo, eu, você, a nossa casa e a nossa família estaremos incendiados pela chama que brota do coração de Nossa Senhora e pela chama que brota do Imaculado, do Sagrado Coração de Jesus. Este mesmo coração que foi ferido pelo soldado do alto da cruz com a lança. Este mesmo coração que, ao ser rasgado do alto da cruz, nos abriu um novo tempo, nos reconectou com Deus novamente. Este mesmo coração, assim como o próprio Jesus revelou para Santa Margarida Maria Alacoque, este mesmo coração chagado, onde eu e você somos convidados nesta semana a nos refugiarmos. O convite já desta noite, desta semana é: pega você, a sua casa, a sua família, os seus, e refugie dentro da chaga aberta do coração de Jesus. Porque dentro da chaga aberta do coração de Jesus, o inimigo não pode tocar. Lá é território sagrado, lá é refúgio seguro. E este mesmo coração chagado queima em brasas de amor e misericórdia pela humanidade, por mim e por você. Então, seja muito bem-vindo à nossa semana de lives, e é por isso que o tema desta semana é: inflamai em minha família, em minha casa, a chama dos Sagrados Corações, porque é isso que nós iremos pedir todas as noites, todas as noites, todas as noites, para que esta chama incendeie a nossa casa. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1. É uma passagem muito conhecida, tenho certeza que você já conhece. Mas quis Deus que a gente começasse por esta passagem. Eu parei esta tarde para rezar e fui buscar do coração de Deus aquilo que Ele queria. E eu achei curioso, porque é uma passagem que eu jamais começaria uma semana de lives para a família. Mas Deus quis. E ao encerrar esta partilha, no final dela, nós vamos entender o porquê que quis Deus que a gente começasse por essa passagem. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 1. Vou ler. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, quando um homem chamado Zaqueu, chefe de coletores de impostos e muito rico, tentava ver quem era Jesus. Porém, não o conseguia, por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Então Zaqueu adiantou-se correndo e subiu a uma árvore, a um sicômoro, para vê-lo, porque Jesus iria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho que hospedar-me em tua casa. Zaqueu desceu apressadamente e o recebeu muito contente. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo que ele, Jesus, foi se hospedar-se na casa de um pecador. Mas Zaqueu se adiantou, se colocou de pé e na presença de Jesus disse: Vê, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E a quem eu defraudei, a quem eu roubei, eu restituo 4 vezes mais. Jesus então olhou para Zaqueu e disse: Hoje a salvação chegou a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque este homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu tenho certeza que você já conhece essa passagem, ela é a famosa passagem de Zaqueu, o cobrador de impostos.
Zaqueu era um homem muito rico. Ele não era apenas o cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Essa riqueza vinda fruto do seu trabalho. Zaqueu era rico porque ele trabalhava como cobrador de impostos. Lógico que boa parte desta riqueza acumulada foi de maneira fraudulenta. Porque, ou seja, Roma dava em arrendamento a cobrança dos impostos. Imagina você, vou exemplificar para que fique mais claro para nós. Nós aqui moramos em Sete Lagoas, nós estamos a 1 hora de Belo Horizonte. Então vamos entender que Roma é Belo Horizonte. Sete Lagoas pertence a Belo Horizonte, que é Roma. Então Roma contrata o Eduardo para ser o cobrador de impostos da cidade de Sete Lagoas. E Roma, então, que é Belo Horizonte, taxa dizendo o seguinte: nós queremos arrecadar de Sete Lagoas R$1 milhão por mês de imposto, todo dia 10. Ponto. Agora, cabe a mim, enquanto responsável pela cidade de Sete Lagoas, administrar e cobrar. Então, eu preciso repassar R$1 milhão para Belo Horizonte. Mas aquilo que eu arrecado aqui a mais é meu. Automaticamente, então, eu como chefe do cobradores de impostos, eu supertaxo aquilo que é imposto. E então, em vez de eu arrecadar 1 milhão, eu passo a arrecadar 1.200.000, 1.300.000, 1,5 milhão, dou para Roma 1 milhão e o restante vem para o meu bolso. Por isso que Zaqueu ele era tão criticado como cobrador de imposto e como rico, porque boa parte dessa riqueza acumulada era fruto dessa fraude que ele cometia. Roma não se importava, mas o povo sim, porque aquilo que já era um imposto pesado demais sobre o povo, Zaqueu ainda supertaxava e ficava insustentável para o povo. Automaticamente aqui então a gente tem um conflito muito grande entre os judeus, que é o povo, e os publicanos. Por quê? Os publicanos pesavam a mão sobre o imposto. Os judeus eram o povo que sofria por esse imposto supertaxado. Tanto que prova disso é que o povo começou a criticar Jesus, dizendo que ele vivia com os publicanos. O Evangelho de Mateus nos relata isso, que o povo diz, este é o Filho de Deus, mas ele vive com os publicanos, com as prostitutas e com os leprosos, porque tamanha era a rivalidade entre publicano e judeus. Os judeus olhavam para os publicanos como alguém que pesava a mão nos impostos, como alguém que extorquia, como alguém que os roubava. E os publicanos olhavam para os judeus como a escória, como a gente que era menor, como o povo que era pobre, como o povo que não merecia ser feliz, e como o povo que devia favores para Roma. Então ali existia tamanha rivalidade. Tamanha rivalidade essa que Zaqueu sofre nesse momento duas pressões muito fortes. Primeiro, a pressão do governo romano, porque o governo de Roma, embora não quer saber como é que você vai cobrar ou quanto você vai cobrar, mas aquilo que eles estipulam, você tem que pagar no dia certo. Então existe uma pressão sobre Zaqueu do Império Romano dizendo, você precisa arrecadar aí da sua região X valor de imposto. Automaticamente, Roma, embora Zaqueu trabalha para eles, mas Roma olha para Zaqueu como judeu, porque Zaqueu mora aonde está os judeus. Então Roma não vê Zaqueu, embora Zaqueu fosse rico, embora Zaqueu fosse poderoso, mas Roma não olha para Zaqueu como alguém importante, mas Roma também olha para Zaqueu como um judeu, como a escória que presta um favor para nós. Então existe uma pressão do governo de Roma sobre Zaqueu. Por outro lado, os judeus fazem uma pressão em Zaqueu, porque assim, você é um de nós, e por que você quer nos roubar, por que você quer nos extorquir, por que você quer pesar sobre nós, e por que você trabalha para Roma? Então entenda, por mais que Zaqueu tivesse dinheiro, por mais que ele tinha poder, Zaqueu tentou conciliar Roma com os judeus e não conseguiu.
Zaqueu tentou de todas as formas ser aceito por Roma e ser aceito pelos judeus, mas ele não era aceito nem por um e nem pelo outro. Por isso que Zaqueu foi criando dentro dele traumas, feridas, complexos, a ponto dele se esconder. E é por isso que ele sobe na árvore, porque se ele andasse no meio do povo, ele poderia ser lixado pelo povo. Então Zaqueu agora, ele está com medo, traumatizado, e ainda não apenas Zaqueu, mas essa situação chega também na família de Zaqueu. Por isso que quando Jesus pega Zaqueu, Jesus também tem que fazer a restauração da família de Zaqueu inteira. E por isso que a gente já precisa entender nesta noite que aquele que começou essa boa obra, ele vai dar acabamento, e Deus não faz nada pela metade. Por isso que quando ele pega uma pessoa, quando ele pega você, quando ele me pega, a restauração é completa, porque os nossos traumas, os nossos medos, as pressões que a gente vai vivendo no dia a dia, vão refletindo na nossa casa, na nossa família. É simples entender. Fala para mim, onde é que a gente descarrega tudo aquilo que a gente acumula do trabalho? É em casa. O dia de trabalho foi ruim, o chefe pegou no nosso pé, só tivemos problema, fomos cobrados, fomos exigidos, mas a gente suporta tudo dentro do trabalho. Mas quando a gente chega em casa, a gente estoura com o esposo, com a esposa, com os filhos. É dentro de casa onde a gente estoura por causa dos problemas financeiros. É dentro de casa onde a gente joga as nossas misérias. Então, ou seja, quando existe uma pressão sobre nós, é natural que essas feridas e essas machucaduras vão se refletir lá dentro da nossa casa. Por isso que quando Jesus pega Zaqueu, restaura a família inteira. E eu já profetizo sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, que a obra que Deus começar em você, Ele vai estender pela casa e pela família inteira. Porque ele não pega apenas um membro, ele precisa pegar um Zaqueu. E se você é Zaqueu nesta noite, eu profetizo que a obra que Deus começar em você vai se estender pela sua casa e pela sua família inteira. Pela sua família inteira. Mas a gente tem aqui alguns ensinamentos. Eu listei aqui 6, eu quero ver se vai dar tempo da gente trabalhar os 6. Que foi o que Jesus foi revelando para mim. Eu confesso para você, já preguei essa passagem milhões de vezes, e eu nunca tinha olhado para ela da forma como Jesus me fez olhar hoje. Jesus me deu 6 ensinamentos a partir dessa passagem que eu nunca tinha me antenado. Nós pregamos ela, família, Zaqueu, mas eu nunca tinha olhado. Primeiro ensinamento que Jesus me deu: enquanto você não assumir as suas verdades e quem você realmente é, aquilo que você nasceu para ser, o seu propósito de vida. Todos nós nascemos por um propósito. Você não nasceu por um acidente. Você não nasceu fruto de um descuido. Você não nasceu porque papai e mamãe quis. Não. Você nasceu porque, acima de tudo, Deus quis que você nascesse. E se Deus quis que você nascesse, você tem um propósito de vida. E enquanto você não assumir esse propósito de vida, enquanto você não assumir quem você é, as suas verdades, você não será aceito. Entenda, Zaqueu tentava se moldar ao Império Romano. Eu imagino quando Zaqueu estava com Roma, com os poderosos, ele tentava se moldar aquilo que era Roma. Então ali ele falava difícil, ali ele fazia de poderoso, ali ele se fazia de entendido. Mas quando ele estava com os judeus, eu imagino que o comportamento dele mudava, as posturas dele mudavam. Ou seja, Zaqueu não assumia as suas verdades, ele não era nem romano e nem judeu. Por isso tamanho conflito na vida dele. Enquanto você ficar tentando se moldar, tentando se encaixar esta forma que estão tentando colocar você, você não será feliz. Para de tentar se moldar aquilo que o mundo é.
Ah, mas porque fulano fez isso e é bem sucedido. Ah, mas porque eu tenho que me encaixar aqui. Você não tem que se encaixar em nada. Você tem que assumir as suas verdades. Seja feliz do jeito que você é. Deus te chama para ser aquilo que você é. E só assim você terá êxito na sua vida. Para. Quanto tempo eu, Eduardo, tentei na minha vida se encaixar em forma que tentaram me colocar. Não funciona. Não dá certo. Existe hoje padrão em todo lugar. Mas porque aqui você tem que ser assim. Isso. Não, mas é porque aqui você tem que ser assim. Para. Quem te chamou te conhece. E se Deus te chama, Ele te chama do jeito que você é. Ele te fez assim, e é a partir de você ser assim que Ele colherá os frutos da sua missão. Para de se encaixar em moldes dos outros. Não dá. Primeiro ensinamento: assuma as suas verdades e quem você realmente é. Você tem um propósito de vida. Seja fiel, siga ela do jeito que você é. E ponto final. Segundo ensinamento a partir de Zaqueu. Zaqueu recobrou a visão da importância de Deus e da sua família. Entenda. Zaqueu era poderoso. Zaqueu já era rico. Mas Zaqueu achou: eu não preciso de mais nada, de mais ninguém. E então, de repente, ele começou a ouvir falar de Jesus, que é Deus. Tanto que a Bíblia diz, versículo 3, tentava ver quem era Jesus. Talvez por curiosidade. Deus vai pegar o seu esposo, o seu filho. Talvez quando você começar a mudar, e falar: uau, o que é isso? Quantas pessoas, quantos testemunhos a gente recebe de pessoas que começam a ouvir pregações nossas dentro de casa, e de repente o marido está passando, o filho está passando, quem que é esse daí? Ah, vou parar para escutar. Começa a escutar, escuta a pregação inteira, começa a escutar outra, e a pessoa vai vindo. Zaqueu, talvez por curiosidade, mas Zaqueu mudou a sua visão de Deus. Quando Zaqueu começou a ouvir falar de Jesus, daquilo que Jesus fazia, Zaqueu olhou para si e disse: eu preciso me aproximar de Deus. Entenda, a nossa vida é resultado da forma de como a gente vê Deus. Vou repetir. A nossa vida é resultado da forma de como a gente vê Deus. Como você vê Deus? O Deus castigador do Antigo Testamento, o Deus que pune, o Deus que se você não fizer, que você que tem que fazer, Ele vai te punir, Ele vai te castigar. Um Deus onde eu e você somos marionetes, onde Ele manipula. Não é assim, Deus não é isso. Deus é amor e misericórdia infinita. A gente às vezes acha que Deus é um Deus castigador, um Deus punitivo, ou que a gente é marionetes em suas mãos. Não, Deus não é isso. Que saia hoje da nossa cabeça essa visão infantilizada de Deus. Ou muitas vezes a gente enxerga Deus como garçom, aquele Deus que vai apenas nos servindo no self-service. E aqui você precisa entender, não busque a Deus pelo milagre, busca a Deus que pode fazer o milagre. Zaqueu buscou Jesus não por aquilo que Jesus podia fazer. Zaqueu não sabia se Jesus ia restaurar a casa dele. Zaqueu não imaginou que Jesus sequer ia olhar para cima. A palavra diz, ele queria ver quem era Jesus. A expectativa de Zaqueu era apenas olhar para Jesus. Ele sequer sabia se Jesus iria olhar para ele. Ele não procurou Jesus porque Jesus poderia curar, porque Jesus poderia libertar. Não. Ele procurou Jesus por ser apenas Jesus. E eu quero que você entenda. Busque a Deus por aquilo que Ele é, Deus. Se Ele restaurar a sua casa, Ele é Deus. Mas se Ele não restaurar, Ele continua sendo Deus.
Se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E quanto a mim, cabe adorá-lo, cabe buscá-lo. E a minha visão é desse Deus onipotente, onipresente, onisciente, onde ele tem o controle de todas as coisas e ele sabe todas as coisas. Então, a forma como a gente vê Deus é o resultado da nossa vida. Como é que você vê Deus? Qual é o seu pensamento sobre Deus? Terceiro ensinamento a partir de Zaqueu. Zaqueu não parou em sua limitação. Qual era a limitação de Zaqueu? Versículo 3, continuando. Não conseguia ver por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Quantas pessoas desistem sem ao menos ter tentado? Quantos de nós abrimos mão da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, sem a gente ter lutado até o final? Entenda, querido, entenda, querida, sempre haverá dificuldade, sempre haverá limitações. Eu e você somos limitados e seremos eternamente. Isso faz com que a gente dependa de Deus. Ele é Deus. Então sempre haverá dificuldade, sempre haverá problema, sempre haverá desafios, sempre haverá medo. Agora o que não pode é nós pararmos diante dessa limitação. Zaqueu não parou. Olha o que Zaqueu fez, ele subiu na árvore, tinha uma multidão, ele era baixinho, ele sabia que se ele ficasse lá embaixo, ele não ia ver Jesus, ou ele poderia ser lixado. Então ele imediatamente pensou, eu preciso dar um jeito, eu preciso de Deus, não é Deus quem precisa de mim. Então se eu preciso de Deus, eu preciso romper com as minhas limitações e ir buscá-lo acima de qualquer coisa. Veja, ele não ficou parado, ele não ficou estacionado, ele não esperou Jesus ao seu encontro. Ele poderia ter ficado lá embaixo, encostado no tronco da árvore, de braço cruzado, esperando Jesus fazer. E é assim muitas vezes que a gente age. Para com esse negócio de vai no sacrário sim, mas faça a sua parte. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. O impossível de Deus começa a partir do meu possível. Vença os seus limites, vença os seus medos, faça a sua parte. E então, quando você superar tudo isso, Deus fala, agora chegou a minha vez, porque impossível é a minha especialidade, e impossível para Deus é milagre, só que milagre só começa quando eu e você fazemos tudo aquilo que está no nosso alcance. Tudo aquilo que está no nosso alcance. Quer a bênção de Deus, a restauração da sua casa, do seu casamento, do seu filho, não desista quando os obstáculos surgirem, porque vão surgir. Muitos vão falar, desista, não adianta, não tem mais jeito. Talvez tem pessoas assistindo a gente nesta noite, em que o marido já saiu de casa ontem. Tem pessoas que talvez estão nos assistindo, em que o marido, a esposa já ligou para o advogado e já pediu divórcio. Não desista, não desista. Talvez tem gente nos assistindo, que os filhos estão nas drogas. Não desista, não desista. Aquilo que é limite para você hoje, servirá para Deus te honrar amanhã, aleluia. Aquilo que é limitação para você hoje, servirá de troféu para Deus te honrar e para a manifestação da glória de Deus na tua vida. Aquilo que é fracasso, aquilo que é limite, só servirá para Deus se manifestar na tua vida. Não detenha no teu limite. Zaqueu não parou, Zaqueu não ficou estacionado, ele deu um jeito de chamar a atenção de Jesus. Quarto ensinamento a partir de Zaqueu. Zaqueu olhou na direção certa. Entenda, Jesus está entrando em Jericó. Atravessava a cidade.
Como é que Zaqueu subiu na árvore certa? Ele poderia ter subido na árvore errada. Ele poderia estar lá subindo e Jesus ter desviado o caminho. Mas o foco de Zaqueu era apenas um: Jesus de Nazaré. Olha na direção certa. Para de ficar buscando solução aonde não há. A solução do seu casamento, a solução da sua família, a solução da sua casa só é uma: chama Jesus Cristo. Então para de ficar buscando aqui e lá. Não é o tema desta noite, mas eu poderia falar aqui, ficar buscando em falsas doutrinas, em falsas religiões, ficar buscando conselho com quem não pode te aconselhar, ficar buscando ajuda com quem não vai te ajudar. Para de ficar buscando ajuda nesse povo coveiro, que só vai enterrar o seu casamento, a sua família, o seu filho, os seus futuros, os seus sonhos. Busquem Deus, olha para Deus, o seu foco é só um. Foi para lá que Zaqueu olhou, ele não desviou o olho de Jesus, por isso ele subiu na árvore certa. Olha na direção certa. Entenda. Não precisa ser grande. Zaqueu era baixinho. Não precisa ser importante. Zaqueu era cobrador de imposto. Não fez diferença para Jesus. Não precisa ser inteligente. O que você precisa é olhar na direção certa. Tenha foco. Tenha meta. Tenha objetivo. Que o seu foco seja Deus. Não desvie o olhar de Deus, esteja olhando para a mesma direção. Não desvie o seu olhar de Deus. É lá que é o seu foco, é lá que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é restaurar o seu casamento, busque isso até o final. Se o seu objetivo é resgatar o seu filho das drogas, essa é a sua meta, esse é o seu objetivo. Se o seu objetivo é ter a casa própria, essa é a sua meta, esse é o seu foco. Eu não sei qual é, mas a partir de Zaqueu eu preciso te dizer que foi o ensinamento que Deus falou para mim, que é o quarto: olhar na direção certa. E aqui eu me lembro, mas Eduardo, mesmo eu tendo foco, mesmo eu tendo objetivo, as coisas parecem que só vão complicando, só vão complicando, só vão complicando. Eu me lembro do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Mantenha o seu foco. Faça a sua parte. Não para nas suas limitações. Recobre a importância de Deus na sua família. Tenha foco, objetivo e meta. Aquieta e saiba que Ele é Deus. Quinto ensinamento de Zaqueu. Zaqueu olhou e viu além daquilo que os seus olhos podiam ver. Vou repetir. Zaqueu viu além do que os seus olhos podiam ver. Se você ficar olhando apenas para os problemas, se você ficar olhando apenas nas dificuldades, você não vai conseguir seguir adiante. E eu acho bonito que foi a oração que Moisés começou. A semente brota fora dos nossos olhos. Talvez eu nunca fui de sítio, nunca fui. Mas se tem gente que trabalha com agricultura, talvez vai entender melhor do que eu, e me perdoa se eu falar alguma besteira aqui. Mas eu imagino que o maior desafio do agricultor é a plantação, porque ele lança semente na terra, sem saber se irá crescer, sem saber se irá germinar, ou sem saber quando irá germinar. Mas o trabalho do agricultor é plantar. Entenda, você precisa ver além daquilo do que os seus olhos veem. Talvez os seus olhos veem hoje apenas o seu divórcio,
Talvez os seus olhos vejam apenas a ruína. Talvez os seus olhos enxerguem apenas os seus filhos se perdendo. Talvez você olhe hoje apenas a crise financeira. Talvez você olhe hoje apenas o desemprego. Talvez hoje o que você enxergue é só a doença. Mas você precisa ver além. Você precisa enxergar além. Você precisa acreditar que Deus está trabalhando além. Zaqueu viu em Jesus não apenas um grande profeta, mas Zaqueu olhou para Jesus e viu o homem que poderia restaurar toda a sua casa, o homem que poderia curar os seus traumas, o homem que poderia curar os seus complexos, o homem que poderia libertá-lo. Você precisa olhar além. A nossa missão é plantar. Quem faz germinar é Deus. Aleluia. A nossa missão é plantar. Para de olhar apenas para o problema. Para. Você precisa olhar além. Olhe além. Olhe além. Sexto ensinamento. A partir do Zaqueu. Zaqueu deu passos concretos. Você precisa investir naquilo que você crê. O que é isso? Zaqueu olhou para Jesus e viu além de um profeta. Zaqueu enxergou em Jesus a única salvação. Era a chance que ele tinha para salvar a sua casa, para salvar a sua família, para salvar a si mesmo. Então ele investiu tudo ali em Jesus. Ele investiu o que, Eduardo? Todo o status que ele tinha. Ele subiu numa árvore, ele se expôs publicamente. Eu imagino que o povo começou a falar: o que esse louco está fazendo aí? Desiste. Quem é você? Você é um pecador, você é o pior, você é cobrador, você é escória. Talvez muitos vão apontar o dedo para você e também vão dizer isso. Não adianta. Desiste. Para que rezar de novo? Mais uma semana de live. Você já não rezou 40 dias. Agora vai ter mais uma semana. E quanto mais você reza, sua família só fica pior. Quem é você? Você é pior do que eu. Quem é você para estar rezando? Quem é você para estar pregando? Zaqueu não se importou com aquilo que os outros iam achar. Zaqueu não se importou com aquilo que os outros iam pensar. Para Zaqueu, o que importou é aquilo que Deus pensaria sobre ele. Entenda, não importa o que ninguém pensa sobre você, o que importa é o que Deus sabe sobre você. Talvez vão achar você exagerado. Talvez vão achar que você está se perdendo. Talvez vão achar que você está se afastando. Enquanto você está se encontrando. Enquanto você está se achegando. Invista naquilo que você acredita. Tanto que perguntaram, falaram aqui. Quando Jesus olhou para Zaqueu e disse: desce. Eles murmuravam: como é que pode ele se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu não se importou com o que os outros iam achar. Para Zaqueu, o que foi mais importante era chamar a atenção de Jesus. Dê passos concretos. O que é passos concretos, Eduardo? Eu não sei o que você precisa fazer. E eu não sei o que você está passando. Mas o que eu digo é: entenda o que eu vou dizer. Eu espero que você entenda. Eu sou apaixonado por São Bento. Ora et labora. Ora e trabalha. Talvez tem gente que reza demais. Isso é ótimo. Não estou falando que isso é errado. Mas o que está precisando é atitudes. Tem gente que reza demais para Deus restaurar o casamento. E pede para Deus e o mundo também rezar para Deus restaurar o seu casamento. Mas você está disposto a chamar o marido, a chamar a esposa e vamos conversar?
Talvez a gente pede para Deus nos abençoar financeiramente, mas a gente sequer sai para procurar emprego. Talvez a gente pede para Deus nos abrir portas, mas sequer a gente está procurando a porta para abrir. Entende o que eu estou dizendo? Rezar é importante, sim, mas você precisa agir, dar passos concretos. E é por isso que eu comecei hoje com Zaqueu. Porque quando eu peguei essa pregação hoje à tarde, que eu nunca tinha olhado para Zaqueu dessa forma, eu falei, Senhor, o Senhor está errado. Por que eu vou começar a falar de Zaqueu, sendo que o tema é família? E Deus falou para mim, Eduardo, quem precisa mudar primeiro é uma pessoa da casa. Às vezes a gente fica rezando para Deus restaurar a família, mas o pior lá de casa sou eu. Então, a partir de mim, quem precisa começar a mudar sou eu. Quem precisa voltar para Deus sou eu. Quem precisa se converter sou eu. Quem precisa de passos concretos sou eu. E então, a partir de mim, é que a salvação vai chegar na minha casa inteira. Mas a gente é pirracento, a gente é mal-humorado, a gente é chiliquento. Ninguém pode falar nada que a gente retruca. A gente se acha o melhor do que todo mundo. A gente se acha um Deus onipotente, sentado no trono de glória. Eu não procuro ninguém, eu estou aqui. Quer falar comigo, eu estou aqui. Se não quer falar também, amém. Ei, menos. Zaqueu, desce da árvore. Porque hoje eu preciso entrar na sua casa. A começar de você, Zaqueu. Zaqueu não se importou. E ele depois dá mais um passo concreto. Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Pela lei de Moisés, quando alguém era pego roubando, essa pessoa tinha que pagar dobrado 2 vezes. Zaqueu falou, eu vou devolver 4. Não é 2, é 4. É ato concreto. Então o que você precisa nesta semana de oração pela família é dar passos concretos. O que é isso? Talvez ficar mais em silêncio. Talvez falar menos. Ah, mas eu não consigo. Põe cascalho embaixo da língua. Talvez o que você vai precisar é pedir perdão. Talvez o que você vai precisar é perdoar. Talvez o que você vai precisar é descer do seu trono. E se para você aparece como humilhação, que talvez vai ser como humilhação, mas você vai ter que procurar essa pessoa e para conversar. Aonde não há concordância, não há bênção de Deus. E é por isso que Deus quis começar com Zaqueu. Porque essa passagem nesta noite, e era o que Deus colocava no meu coração, é uma palavra de posicionamento pessoal. É a partir do meu posicionamento como Zaqueu, que então a bênção vai chegar na casa e na família. Então, entenda. Assim, Jesus enxerga Zaqueu. Jesus não chamou Zaqueu como cobrador de imposto, como publicano, mas Jesus o chamou pelo nome. Você não é desconhecido de Deus. Jesus curou todo o complexo de rejeição, toda a crise de identidade. Jesus transforma Zaqueu. Zaqueu se converte, dá passos concretos. E então, Jesus encerra, dizendo, hoje a salvação chegou nesta casa. A partir de uma pessoa, a partir de Zaqueu, Deus salvou a família inteira. E é por isso que Deus falava no meu coração hoje, que esse seria o primeiro passo da trilha que nós vamos percorrer nesta semana. Eu não poderia começar pregando de família. Vamos pedir a restauração da família. Vamos pedir restauração de casamento. Vamos pedir restauração financeira. Vamos pedir restauração dos filhos, se nós não trabalhássemos o nosso posicionamento pessoal.
Então a palavra desta noite é: se posicione, levanta-se, suba na árvore, suba na cadeira, chama a atenção de Deus para você, dê passos concretos, e a partir de você, eu profetizo que até final de semana, Deus irá pegar a sua família inteira. Mas quem precisa vir primeiro é o Zaqueu. É você. Essa palavra é um alerta de posicionamento. Então, o que eu quero finalizar nesta noite é: se posicione. Se posicione. Se posicione. Assuma suas verdades. Primeiro ensinamento: quem você é. Segundo, recobre a visão de Deus na sua vida e na sua família. Quem é Deus para você? Terceiro, não pare em suas limitações. Nas suas dificuldades vai vir. Olha na direção certa. Tenha foco. Tenha objetivo. O que você busca. O que você quer. Quinto ensinamento. Olhe além daquilo que os seus olhos veem. A semente germina longe dos nossos olhos. Sexto e último ensinamento. Dê passos concretos. Que você hoje ponha no papel o que você vai fazer esta semana. Não sei. Chamar o maridão para conversar. Ser mais carinhoso, mais amoroso, mais gentil. Fazer um jejum. Rezar mais. Não sei. Você sabe. Eu fiz a minha lista. A partir dessa pregação de hoje, eu já fiz a minha, que eu preciso fazer nesta semana de ações concretas. Mas o que eu preciso que você entenda é, a começar do Zaqueu, é um posicionamento seu. Se você quer que Deus restaure a sua casa, e que a gente possa celebrar no próximo domingo, a consagração de toda a sua casa, de toda a sua família, ao coração de Jesus, e ao imaculado coração de Maria, precisa começar em você. E eu finalizo dizendo o seguinte: esta chama que nós estamos clamando nesta noite, nesta semana, inflamai em minha família, em minha casa. Entenda o que eu vou dizer. Este fogaréu só vai pegar na sua casa, na sua família, se alguém aí for o fósforo, que nesta noite eu estou chamando de Zaqueu. Que hoje, a começar em você, você seja o fósforo que acende. Que amanhã esse fogo aumenta. Hoje é uma brasinha, é um fósforo. Amanhã vira uma lenha. Na terça vai virar 2 lenhas. Na quarta vira uma lenha. Lá na quinta, na sexta está virando uma fogueira. E quando chegar no domingo nós vamos estar incendiados. É isso que a gente quer. É isso que eu desejo. E é isso que eu peço a Deus nesta noite. Que a começar em mim, a começar no Zaqueu aqui, a obra comece em mim. Para que então ela se estenda à minha casa, aos meus parentes, aos meus. A começar em mim. Se posicione hoje, Zaqueu. Você é o Zaqueu da sua casa. Você é o Zaqueu da sua família. E eu creio que se você se posicionar hoje, nós ouviremos da boca do próprio Deus: a salvação chegou nesta casa inteira, porque o Zaqueu veio primeiro. Amém. Amém.